Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do curso de Gestão Pública da AFATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa tem o apoio cultural do Grupo Educacional Uninter e ele serve de complemento na formação dos nossos alunos do curso de Gestão Pública em todo o território nacional. Hoje nós vamos debater políticas públicas e educação da mulher. E a nossa primeira convidada é a professora Osíris Haddad. Professora Osíris Haddad é aqui do Paraná, natural de Ribeirão Claro, e desde criança ela sempre se interessou pela escrita. Escrevia cartas para a sua avó, para suas tias, para os namoradinhos, e também lia muito, e durante há mais de 40 anos ela estudou letras portuguesas na Universidade Federal do Paraná. E agora ela está lançando este livro infantil, que é Bogdan na Terra. Bogdan na Terra. Depois ela vai falar a respeito deste livro, da importância desse livro. Ela também desenvolveu um método moderno do ensino do português, ela é professora de português, que é a redação qualificada, com 5 Ws e 2 Hs. Também vai explicar para nós, mas eu gostaria, professora Osíris, agradecendo a sua presença em Gestão Pública em Debate, eu gostaria de ouvir a sua opinião. A senhora acha que a formação da criança, principalmente da menina, da mulher, hoje ela mudou muito em relação a quando a senhora foi criança? Com certeza. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Mas olha, Jorge, é claro, eu lembro muito bem de quando eu era criança, né? E com certeza, morando numa cidade tão pequena, e eu sempre digo assim, minha cidade, a cidade onde eu nasci, os Ribeirão Clarenses, são de uma cidade tão pequena que não passa nem trem. Então você vê, né? Não, mas hoje tem tanta cidadezinha que passa trem, mas hoje não passa nenhum trem. São poucos lugares que ainda tem trem, né? Ainda tem trem. Antigamente, realmente tinha muitas cidades que tinham trem. Eu com mesmo certeza. Me criei na beira da linha do trem. Então, mas Vale a do gente Rio do ficou Peixe. com isso na cabeça, porque o trem passava nas cidades próximas, né? Uhum. E não chegou até a nossa cidade. Mas a senhora percebe, por exemplo, que naquela época a mulher era muito mais reprimida do que é hoje. Hoje a educação dos meninos e das meninas é muito semelhante ou ainda há diferenciações? Não sei, eu me lembro, porque eu me considero uma pessoa que eu acho que eu nasci livre, sabe? Eu acho que eu nunca prestei muita atenção em repressão, essas coisas todas que se fala por aí. Eu me lembro que na minha classe, quando eu estava na escola, lá em Ribeirão, os meninos eram separados das meninas. Eu peguei essa época também. Isso eu me lembro. Então, os meninos ficavam aqui, as meninas ficavam para cá. A gente ia à igreja e era a mesma coisa, né? Os homens ficavam de um lado, as mulheres ficaram de outro, as mulheres eram cobertas com mantilhas. E eu achava esquisito. E eu usava, minha mãe fazia 45 cachos nos meus cabelos. A senhora é de origem árabe. Árabe italiano. Isso. A sua mãe é italiana e o pai árabe. Isso. Então, eu me lembro que os meninos mexiam muito comigo. E queriam cortar meus cachos, queriam puxar os meus cachos, né? Então, essa história de relação do sexo, né, é coisa muito antiga. E eu sempre implicava e ficava brava, não me amole, sabe? Eu sempre tive, assim, que eu me lembro, um instinto muito independente. Resultado, a vida passou e tanta coisa aconteceu. Mas essa observação das diferenças da mulher em relação ao homem, etc., eu vejo pela minha mãe e pelo meu pai, que são as referências mais próximas que a gente tem. Não é? A minha mãe sempre cuidando da gente, cuidando da casa, costurava, fazia crochê. Não é? O meu pai era funcionário público, trabalhava, mas o meu pai não era uma criatura, como se diz hoje, que nas épocas a gente nem
conhecia a palavra, né? Autoritário, machão, essas coisas são de uns tempos para cá que a gente ouve. Mas ele... Não era. Ele não eu era, não sentia. Não, eu não sentia Vocês isso. eram quantos filhos? Nós somos 3 meninas. As 3? É. E o que eu me lembro do meu menino? pai... Não. Que eu me lembro do meu pai, ele não tinha esse perfil, sabe? Do pai super protetor, muito exigente com os filhos. Não era assim, não. O fato é que eu cresci muito livre, né? Graças a Deus, e não estou muito feliz por isso. E abençoo meus pais a cada dia, né? Eles já são falecidos. E é mais ou menos assim que eu me sinto. E ele me criou assim muito independente. Ele mesmo me fez assim uma mulher independente. E acho hoje... que por não ter homem, não ter filho homem, né? A senhora era a mais velha? Eu a mais velha. Eu sempre estava com ele, à medida que eu fui crescendo, sempre fazendo alguma coisa. O seu pai era que teria árabe que ser, cristão, vamos dizer, do menino. Ou árabe muçulmano? Era árabe cristão? Cristão ortodoxo. Ah, ortodoxo. Isso. Meu avô nasceu numa cidade pequena, próxima de Damasco. Ah, Síria, então. Exatamente. E veio para cá, né, nos primeiros anos de 1900, né, do século XX. E uma tia, irmã do meu pai, mais velha que ele, minha avó estava esperando, nasceu quando o navio avisou que já estavam em águas brasileiras. Ah, então ele já era brasileiro. E ela se chamou Brasília. Ah, antes de existir Brasília? Antes de existir Brasília, em 1905, a minha tia linda, que era maravilhosa, irmã muito do seu bonita, pai. irmã do meu pai, se chamou Brasília. Engraçado, atualmente é raro encontrar. Eu nunca vi uma menina chamada Brasília. Ah, não tem, com certeza. E eu nunca vi também. Toda a minha vida, a minha tia era a única. Então, a senhora escreve, professora, Bogdan, né? Bogdan. Bogdan na Terra. A senhora escreve para crianças. Sempre. Evidentemente que as suas histórias, eu gostaria que a senhora explicasse a razão desse livro infantil. Ah, com Aliás, certeza. eu quero levar um exemplar para o Bernardinho, meu filho. Com certeza. Eu gostaria que a senhora explicasse a visão hoje da menina, do menino. A senhora faz palestra para as crianças, isso. é educadora. Exatamente. Como é que a senhora percebe que eles... Claro que cada um tem os seus gostos, né, de acordo com o sexo, Sim. Mas hoje me parece que eles já estão... os direitos já são iguais, inclusive para as crianças. Seria isso ou não? Relativamente. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. As meninas ainda são mais reprimidas, a senhora acha? Não, nem tanto. Mas continuam, pelo menos, uma boa porcentagem numa classe, ainda são Amélias. Elas querem fazer para os meninos, os meninos deixam para elas fazerem, vão brincar, jogar bola. Impressionante como ainda tem. Dentro da sala de aula? Na sala e fora, porque eu trabalho em todos os níveis, né? Sim. Já trabalhei em todos os níveis, Uhum. desde os pequenos até o superior, etc. Então, a gente percebe ainda. Ainda. Principalmente se a menina está gostando de um menino. Protege. Está gostando do menino, então ela fica dando um jeitinho para conquistar. É um interesse bonito, não é essa a menor dúvida. Ela reflete a mãe. Então, mais a gente, como professora, eu trabalhei em biblioteca há muito tempo, então elas ficam fazendo pesquisa, fazem os trabalhos para os meninos. Entende? Nossa, mas isso foi uma luta durante muito tempo que eu trabalhei em biblioteca. Ainda percebi isso. Não acredito que isso seja geral. Certo. Mas isso já aconteceu e espero que não esteja, né? Mas comigo não, porque a gente pegava o trabalho, porque eu questionava os alunos sobre o trabalho que ele tinha feito. Então não é só copiar e entregar para a professora. E muitas vezes a gente vê isso ainda, né? Tiram tudo, copiam tudo, entregam para a professora e não sabe o assunto que está ali. E esse personagem, o Bogdan na Terra, o que é essa história? Por que a senhora escreveu esse livro? Ele tem bastante desenhos. É um livro para criança, aí na faixa dos 8, 10 anos, mais ou menos. Por aí, segunda, terceira, quarta série. À medida que já consegue ler, certo. Né? Porque em cada faixa etária, nós temos uma abordagem de acordo com, vamos dizer, a idade mental da criança nessa faixa etária. Não adianta a gente aprofundar questionamentos extremamente, né? É preciso acompanhar o nível mental. E eu trabalho com Piaget,
e Vygotsky. Aliás, eu gostaria que a Os senhora pedagogos. explicasse a Exatamente. teoria do Piaget, do Vygotsky. Olha, isso é muito, Assim, muito profundo e muito justamente, questionável, né? Ele tem toda aquelas análises de faixas etárias do ano zero que a criança nasce, aos 6 meses, taraná. Isso é muito complicado e para a gente explicar assim, eu não sou pedagoga. Então, mas é professora. Isso, a gente trabalha embasado, né, nas orientações dele. E o socio-interacionismo, né, que veio aperfeiçoado pelo russo, né, o Vygotsky. Então, são paralelismos que eles estabeleceram em termos de interação dos objetos com tudo o que acontece e a criança que está crescendo. E a percepção, né, que cada um de nós, com o seu grau mental, etc., consegue captar dos objetos, dos seres em geral que estão à sua volta. Sim. E esse livrinho, ele está, não totalmente, porque eu não sou radical. Sabe? Eu também tenho meus pontos de vista, com tudo que eu já li, com todos os anos que eu já passei da minha vida e por onde eu já passei, e em diferentes cidades que eu trabalhei, e crianças, porque as crianças mudam de bairro para bairro, de cidade para cidade, não é? Você tem que ter, assim, é preciso que a gente tenha um universo razoável, bom de informações. Senão a gente não trabalha. Mas parece que é uma história espacial, né? Um super-herói. Então, o Bogdan, ele é um menino mais ou menos de uns 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade, e ele se comporta como um super-herói. Ah, sim. Por quê? Conheço bem essa história. É verdade. Porque o Bernardinho, meu menino, tem 3 anos. Então. E daí eu pergunto, o que você quer ser quando crescer? Super-herói. Então, mas é a tal história, é o maravilhoso. Aliás, que a criança nessa idade, ela quer o maravilhoso. Né? Eu tive uma professora maravilhosa de literatura infantil, fiz 1 ano de curso na Federal, a professora Marta Moraes da Costa. Inclusive, o nome dela está citado aí no meu livrinho. Então, a gente trabalhou muito, estudamos muito, né, o universo infantil. Certo. E eu aprendi desde pequeno com meu avô, que era italiano, que ele dizia que é de pequenino que se torce pepino. Então, eu resolvi há muito tempo na vida. Quando eu era mocinha, eu tinha 18 anos, eu trabalhei na televisão do Paraná, fazendo programa infantil, no começo da nossa televisão. A senhora é pioneira na televisão? Eu faço parte do pioneirismo aqui da televisão. Certo. Então, eu fazia trabalhos infantis, né? Eu fazia gincana no vídeo, me fantasiava de coelha, tinha uma floresta encantada com todos os meus coelhinhos. Então, tem uma história também nesse tempo. A Meire Nogueira, que está aí trabalhando até hoje, nós somos colegas, trabalhamos juntas. Sim. Ela começou esses projetos, depois eu assumi, porque ela se desligou. Mas esse livro ele tem também um cunho, além de ser educacional, educar as crianças, mas também ele tem um caráter filantrópico, né? Tem. Então, o Bogdan, eu resolvi escrever esse livrinho já há algum tempo. Ele é um super-herói, ele é um menino que mora nas nuvens, ele é uma energia. Na verdade, ele está figurado, um desenho, mas na verdade ele não existe corporeamente como nós ou como qualquer super-herói que está na televisão. Sim. Ele é invisível. É um anjo. Ele é invisível, por aí. Só que ele não tem asas, mas ele voa. Ele voa porque ele se energiza, então com essa energia ele se desloca para onde ele quiser ir. Certo. E quando ele chega na Terra, por isso que é Bogdan na Terra. Então ele chega na Terra porque ele acha a Terra bonita, lá de cima ele vê a Terra, e aí vem e só quer chegar aqui no verão, entendeu? Então ele acaba chegando numa praia. Então tem uma série de aventuras. O livro tem uma passagem com as aves, né, com os passarinhos que estão aí, os passarinhos estão presos em gaiolas, etc. E ele, como é invisível, então ele chega nos quintais lá onde tem passarinho em gaiola, e abre as gaiolas e os passarinhos, ó. Esse seria o primeiro super-herói espiritual, do mundo espiritual, ou não? Não sei, eu Apesar não acredito. Que tem um fantasminha também. Ele é uma energia, ele não chega a ser um fantasma. Né? Ele é uma energia positiva,
alegre. E daí, quando ele chega na praia, ele se transforma num menino terrestre. Então, ele se reverte e se transforma, né? E aí tem outras coisas. Ótimo. Eu gostaria que todos os nossos ouvintes, né, as pessoas que estão, os nossos telespectadores, nossos alunos de gestão pública, professores, pessoal de empresa, de agência de propaganda, clubes, adquirissem o meu livrinho. Ou de presente, ou para presente, né, na festa de Natal, nos pacotes com as crianças, que como a gente trabalha incentivo à leitura, até pode ser que um livrinho entre num pacote de presente para as crianças. Né? Esse livro, os direitos autorais são destinados a uma instituição de caridade? Não totalmente. 60% do que eu estou arrecadando vai para a missão. Missão SOS Vida. A missão SOS Isso. Vida. Eu fiz essa intenção, porque é uma instituição ainda nova, razoavelmente. É aqui de Curitiba? Não, é de Colombo. Colombo é a região metropolitana chácara, aqui de Curitiba. Isso. É uma chácara que está do lado de lá, né, quase em frente ao Clube Santa Mônica. Sim, eu conheço, inclusive, Isso, a próxima escola Jesuíno do Rosário, né, que tem uma escola municipal ali. Exatamente. Que eu trabalho, de vez em quando eu vou lá também ajudar as professoras lá dessa escola. É muito bonita essa Então, missão. eu fiz essa intenção por uma questão particular, né, uma graça muito grande que eu recebi. Eu falei, não, esse livrinho não vai ficar totalmente para mim. Então, uma parte, né, do que eu estou arrecadando está indo para essa missão. Sim. Tem aquela jornalista, Luciana Pombo, a mãe dela, que faz parte. Exatamente. Eu colaborei muito, tenho a Valquíria Pombo, que é uma das pessoas... A dona Valquíria é uma pessoa que fez um Exatamente. Trabalho extraordinário, né? Isso. E estive na inauguração, inclusive, da sede Não diga. lá Olha em só Colombo. as coincidências. E né? também lá em Agudos, na comunidade terapêutica. Exatamente. Agudos do Sul, onde tem aqueles jovens que têm problemas, tiveram problemas com droga, né? Hoje estão numa atividade muito boa lá. Ótimo. Né? Então, o Bogdan na Terra é um livrinho que a criançada adora. Eu visito as escolas e faço meia hora, 45 minutos de aula com as crianças, numa descontração muito boa, um questionamento bastante divertido, alegre. As crianças me entrevistam, né? Como você está fazendo aqui, quando que eu comecei, qual foi meu primeiro livro. E é impressionante como eu fico de perguntas. Então, nós estamos debatendo políticas públicas e educação para a mulher com a professora Osíris Haddad. Mas eu queria fazer uma outra pergunta, professora Osíris. A senhora desenvolveu um método que é o 5W e 2H. Isso. Um método de ensino um método de leitura, compreensão, interpretação e produção de gêneros textuais. Eu gostaria que a senhora explicasse o que é esse método que... O 5W e 2H, ele é esse 5W2H, ele se reporta às perguntas formuladas em inglês. Ou seja, what, who, where, how much. O que, e quando, que a gente exatamente, como e porquê, e que os jornalistas fazem e todo mundo faz. Que está lá no líder. E você está perguntando para mim como é que foi, quanto custa, por que fez. Tudo isso. Não existe segredo, isso é mais antigo que o mundo, né, como se diz. Eu simplesmente capitalizei isso, não é? Desde os anos 70, capitalizei essas questões para o ensino, para a leitura, compreensão e interpretação. A senhora, além de dar aula em colégios, a senhora também ensina o português individualmente para alunos que queiram fazer? Alguns, né? Eu trabalho com o pessoal de vestibular, né, que vai fazer o vestibular, trabalho com o pessoal de pós-graduação, com estruturas e correção de teses, monografias e tudo mais. Faço correção de obras literárias, tanto prosa quanto poesia. Atendo o pessoal de agência de propaganda. Também? Porque eu sou publicitária. Também, de formação. A senhora estudou onde? Eu estudei em São Paulo, na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Trabalhei 12 anos para lá. E quando eu vim para cá, eu trabalhava na Opus Propaganda e consegui gerenciar a marca do Bom Jesus do colégio. Daí linda até hoje. Nessa época eu gerenciei todo esse atendimento lá com o Rodrigues e o pessoal da Opus. E é um dos meus orgulhos, né, do meu currículo. Está aí linda até hoje. Que ótimo, meu e da agência, né? E,
Bom, as pessoas que queiram o livro têm que ligar diretamente para a senhora? Daí ligam para mim, se eu atendo, ou então deixar um recado com o seu telefone, que eu tenho secretária eletrônica. A senhora E poderia depois deixar o seu telefone? eu procuro a pessoa, né? E daí vou Porque na casa, serve, vou na empresa. Serve de presente, né? Serve, com certeza. É presente para as crianças. E mesmo clubes que vão fazer festa de Natal, as empresas que queiram fazer festa com seus funcionários, enfim, né? O livrinho ele é uma graça, todo mundo gosta. Né? Exatamente. E as empresas estarão contribuindo com a instituição. Né? A gente tem recibo. Missão SOS Vida. A gente tem recibo da instituição. Uma das instituições mais sérias aqui de Curitiba. Com certeza, com certeza. Então, professora, eu gostaria que a senhora deixasse o telefone, então. Então. Nós vamos colocar na tela também. O meu telefone é o 33-63-10-16. Como nós temos telespectadores, que são nossos alunos no Brasil todo, eu gostaria que a senhora colocasse o 41 na frente. 41. Que é o código de Curitiba. Mas que beleza, eu não sabia, muito obrigada. Então, se nós estamos no Brasil inteiro, o DDD, né, a descagem direta é o 41. 41-3363-10-16. Por favor. Então, agradeceria muitíssimo se a maior parte de vocês adquirissem alguns livrinhos para que a gente possa realmente concluir, porque até o dia 10 de dezembro eu estarei acertando contas com a missão, se Deus quiser. Ótimo. Nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate a professora Osíris Haddad. Estamos hoje debatendo políticas públicas e educação da mulher. E a nossa próxima convidada será a deputada estadual aqui do estado do Paraná, Rosane Ferreira. Ela que é enfermeira padrão e vai falar sobre as políticas públicas, sobre a questão da saúde da mulher, enfim, complementando essa conversa que tivemos aqui com a professora Osíris. Professora Osíris, muito obrigado. Foi um prazer tê-la. Olha, igualmente. Prazer em vê-lo. Parabéns pelo programa. Continue fazendo divulgação de pessoas maravilhosas, que eu também me considero, não é? Sem nenhuma modéstia. Agradeço muitíssimo a atenção que vocês estão prestando a gente. E até uma próxima, se Deus quiser. Obrigado. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do curso de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa tem o apoio cultural do Grupo Educacional Uninter e ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública em todo o território nacional. Hoje, nós estamos debatendo políticas públicas e educação da mulher. E a nossa convidada deste bloco é a deputada estadual, aqui pelo Paraná, Rosane Ferreira. Ela é enfermeira padrão, casada, mãe de 2 filhos, é formada pela Pontifícia Universidade Católica aqui do Paraná, tem especialização na área de saúde pública e mais de 23 anos de atuação nesta área. Ela foi eleita deputada estadual pela primeira vez, é o primeiro mandato que ela está exercendo, embora já tenha sido candidata a prefeita
na cidade de Araucária, que é uma cidade aqui da região metropolitana de Curitiba, e fez uma grande votação, tendo sido a segunda colocada nas eleições passadas. Ela é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da Criança e do Adolescente, na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, é vice-presidente da Comissão de Ecologia e Meio Ambiente e também membro da Comissão de Saúde. Nós queremos, em primeiro lugar, deputada Rosane, agradecer muito a sua presença. O nosso programa também é retransmitido pela TV Comunitária de Curitiba, o canal 5 da NET, 72 da TVA. Eu gostaria que a senhora, em primeiro lugar, nos dissesse, a senhora que sempre trabalhou com pessoas doentes, em hospitais, na área da saúde pública, como é que está sendo essa sua experiência como deputada estadual? É um grande desafio, Jorge. É o meu primeiro cargo eletivo e já debutando dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Nós somos lá 4 mulheres apenas, 50 homens, né? Nós temos 54 são 50 deputados e 4 deputadas, então é um grande desafio, mas está sendo gratificante. E a senhora tem acompanhado essas últimas notícias, esses acontecimentos, principalmente a senhora esteve na Conferência das Cidades em Brasília e o Congresso Nacional, o Senado, debateu na semana passada a questão relacionada àquela menina lá no estado do Pará, que ficou 3 semanas presa junto com outros presos homens. Foi violentada, foi estuprada, enfim, sofreu todo tipo de violência. Aqui no Paraná, como é que tem sido o tratamento da mulher, principalmente da mulher presa? Não há relatos de que mulheres tenham sido colocadas na mesma cela que homens, né? Nós não temos esses relatos, mas no Pará é uma coisa assustadora, né? Porque o primeiro caso foi dessa menina, depois surgiram mais 4 ou 5 casos na imprensa, e a gente percebeu que era usual no Pará essa questão. Em momento nenhum a imprensa relata quais são as instituições que aceitam e que recebem as mulheres adequadamente no sistema prisional daquele estado. Eu acho que deve ter uma deficiência grande na maioria das cidades daquele estado e não ter celas específicas para essa população. E todo o enfrentamento daquele problema, Jorge, foi lamentável, né? Até as justificativas que se davam. Agora afastaram o delegado geral, mas tem muito a se fazer. No Paraná, eu acredito que no sistema carcerário a gente não tenha esses problemas, né? Mas nós temos outros problemas, por exemplo, do número pequeno de delegacias específicas para o atendimento à mulher, né? Nós temos poucos centros de referência da mulher vítima de violência para que ela possa denunciar o seu agressor e ter um lugar onde ela possa ser acolhida. Isso é uma grande deficiência. São poucos os locais no estado, poucos os municípios que têm essas casas, né? Esses centros de referência, ou mesmo as ditas casas de passagem, onde as mulheres, quando agredidas, poderiam ficar por determinado tempo até que se reencaminhe a sua vida, porque é muito complicado ela denunciar e voltar a conviver com o seu agressor. Com o marido. É complicado e perigoso. A semana passada nós tínhamos uma reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, Criança e Adolescente. E no dia eu peguei o jornal, um único jornal de grande circulação, e separei as notícias. Aqui de Curitiba? Aqui de Curitiba. Naquele dia só, eu peguei o jornal e usei aquilo como introdução da nossa conversa e dos nossos trabalhos. E nós tínhamos cerca de 4 ou 5 situações de agressão. A mulher. Noticiados naquele dia, naquele jornal.
do estado do Paraná, não eram agressões do município de Curitiba, mas era do estado do Paraná. Mas nós tínhamos cerca de 5 situações num único dia, num único jornal, noticiando. Então, os índices ainda são grandes. Hoje, as mulheres estão denunciando mais, mas ainda está muito aquém do que o que realmente acontece. Deputada, pela sua experiência, a agressão à mulher, ela atinge mais as classes, digamos, mais pobres da população ou é generalizada? Tanto o homem rico quanto o homem da classe média ou pobre, todos batem na mulher? Nós temos várias formas de agressão, né? Ou de agressões físicas, psicológicas, intimidações. Nós temos várias formas de agressões. E a minha experiência é mais voltada à saúde pública. A experiência de trabalho são cerca de 20 anos, né? Então, nós temos uma sensibilidade maior para essa mulher. Mas os estudos mostram que a violência, ela transita em todas as classes sociais. Todas as classes. Em todas as classes sociais. A mulher com poder aquisitivo maior, ela ainda sente mais vergonha de se expor perante a sociedade. De denunciar. De denunciar. Então, a gente percebe isso. Ela ainda, a mulher mais pobre, ela teme a denúncia. Ela teme por ela e pelos filhos. Porque ela pode ter consequências mais graves. E a mulher com condições econômicas mais favorecidas, ela teme a exposição perante a sociedade. Essa a diferença que nós percebemos no nosso dia a dia. A senhora falou de várias formas de agressão. Seria correto dizermos que nas classes mais ricas, por exemplo, a agressão masculina é mais uma agressão psicológica, mais a chantagem, mais um aspecto emocional do que até no físico, ou também há agressão física nesse ambiente? Também há agressão física. Também há agressão física. Mas o cerceamento de direitos está mais presente. Voltando àquela questão da menina lá do Pará, que foi presa ficou vários dias na cadeia com muitos homens, o senador Cristóvão Buarque, ele até fez uma crítica, porque o governo agora liberou muitos recursos para construir muitas prisões e celas para mulheres no estado do Pará. Mas o ideal não seria você construir prisões, seria você levar a educação para que as pessoas, as meninas, não se envolvessem em crimes, essa situação toda. Perfeitamente. Eu até agradeço a oportunidade de que a gente toque nessa questão. Eu sou uma fã incondicional do deputado Cristóvão Buarque por causa dessa questão da luta dele pela educação. Um estudo, há algum tempo eu estava lendo um artigo, infelizmente eu não trouxe aqui para poder citar a fonte, para que vocês pudessem acessar, mas diziam que no Brasil tem mais de 540 mil mandados de prisão para serem cumpridos. E nós temos... É mais ou menos isso. E nós temos cerca de 200 instalações, né? 136 instalações adequadas, 136 mil instalações adequadas, presídios, né? Ou vagas em presídios, e para 230 e qualquer coisa, mil detentos. Quer dizer, nós já temos uma superpopulação e tal. Mas o que nós vamos construir mais 546 vagas? 1000 vagas. 1000 vagas. Nós vamos construir. E qual é o número? E até quando a gente vai chegar? Então, na verdade, hoje, essa conferência que nós participamos agora foi um avanço grande. Lá nós estávamos mais de 3 mil pessoas. Conferência das Cidades. A Conferência das Cidades, discutindo questões fundamentais para a cidadania. Saneamento básico, mobilidade urbana, habitação, né? Uso social do solo. Então, isso é que faz a diferença. É essa questão que vai intervir
nos índices de violência, nos índices de segurança ou insegurança pública. Eu achei aquele evento assim, muito, muito importante para o contexto social do Brasil. E nós tínhamos lá muitas mulheres líderes comunitárias. Eu acho que era mais ou menos equilibrado. Mas eram mulheres guerreiras, mulheres briguentas, brigando pelos seus direitos de viver com dignidade. Isso foi fantástico. Então, deputada Rosane Ferreira, a senhora falou da violência que as mulheres sofrem. Nós temos agora a Lei Maria da Penha. Essa lei que o homem que agride a mulher, ele vai preso, não tem outra saída. Eu tenho alguns dados aqui, nos últimos, desde que surgiu esta lei, só na região sudeste, que compreende os estados de São Paulo, de Minas, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, foram cerca de 3.500 processos instaurados contra homens. Também na região sul foram mais de 1.632 processos. Cerca de 250 homens foram presos aqui no sul em flagrante, ou seja, ficaram presos, embora logo a seguir podem ter sido soltos, mas ficaram um certo período lá na prisão. E no sudeste foram 86. Aqui em Curitiba me parece que já tem uma delegacia específica para atender. Uma vara específica também para atender essas situações. Esses casos. Inclusive, amanhã acontecerá um evento importante com relação a isso, onde estarão sendo colocados os dados, ou expostos os dados referente ao trabalho que a vara específica para o enfrentamento da violência contra as mulheres nos colocará. Mas eu acho que o grande avanço da Lei Maria da Penha foi a questão da mulher não poder retirar a queixa. Isso era muito, muito comum. Nós, nos serviços de saúde, atendíamos a mulher vitimada, a mulher vítima da violência, e ela chegava com lesões e nós acabávamos incentivando essas mulheres a denunciar os seus agressores. Essas mulheres, no primeiro momento, faziam a denúncia e, na sequência, chegavam em casa e eram coagidas a retirar a denúncia. E era muito comum isso, muito comum. E acabava com o problema perante a sociedade, e o problema se mantinha dentro das quatro paredes daquela mulher. Então, hoje, se ela denuncia, ela não retira a queixa. Ela não retira a queixa. A outra questão muito séria era o homem agredia as mulheres e depois a mulher, ele denunciava, ele era chamado e ele chegava lá e a pena era pagar uma cesta básica ou prestar algum serviço na comunidade, E ele não se sentia nem um pouco punido. Pelo contrário. Era muito comum ele ter essa sensação de que ele podia continuar batendo, que não aconteceria nada. E hoje isso também, a Lei Maria da Penha é um avanço por conta dessas questões, em Araucária, que é o município onde eu resido, nós temos muitas histórias assim lamentáveis de agressão contra as mulheres, mas histórias seríssimas de amputação de membros. Nós tivemos um caso estarrecedor assim há algum tempo atrás, que o agressor tirou a orelha da companheira com um alicate. Você tem noção da brutalidade desse ato? Moça bonita e ciúme, por quê? Ciúme. O ciúme é
quase uma doença, né? Em alguns casos é a sensação pode ser de posse, né? Uma patologia, né? Eu não tenho dúvida disso. Então, nós temos inúmeras situações aí acontecendo. Como eu falei, a Lei Maria da Penha foi um avanço, mas nós ainda temos muito que buscar. Agora, o grande caminho, ainda voltando no início da sua fala, é a questão da educação, da informação, dos seus direitos, dos direitos das mulheres. Eu não falo quanto mulher, mas quanto ser humano. Quanto ser humano, de viver com dignidade, de ter acesso aos meios de ter uma vida feliz, né? Então, isso assim é muito importante, que as pessoas se informem, que as pessoas se eduquem para a vida, se eduquem para a cidadania. E eu concordo em número, gênero e grau com o senador Cristóvão nesse sentido. Então, doutora Rosane Ferreira, a senhora tem uma militância, é do Partido Verde, mas tem uma militância muito grande, até pela sua própria profissão, na área de saúde. Como é que estão as políticas públicas, de um modo geral, vamos trazer para a nossa realidade aqui de Curitiba, da região metropolitana, Araucária, que é a sua cidade, em relação à saúde da mulher? Nós sabemos que existem alguns programas específicos, mas ainda há muita coisa para se fazer. Eu gostaria que a senhora fizesse um diagnóstico a esse respeito. Nós temos, assim, a região metropolitana hoje são quanto? 2 milhões e 700, 2 milhões e 700 mil habitantes, né? E nós temos municípios muito dispares, né? Nós temos Curitiba com algumas políticas muito à frente de outros municípios vizinhos, a gente sabe disso. Então, nós temos municípios hoje que a gente ainda não consegue assegurar um pré-natal de qualidade. Não consegue assegurar que a mulher tenha acesso a exames complementares como ultrassonografias durante o pré-natal. O pré-natal ele vai durante todo o período da gestação e seria um acompanhamento pelo menos uma vez por mês? Uma vez por mês. Nós preconizamos no mínimo 7 consultas médicas durante o período de pré-natal e uma consulta de puerpério no pós-parto imediato e 30 dias após para começar o planejamento familiar. Mas o pré-natal nós temos assim, nós temos municípios que têm excelência já na questão desse trabalho e municípios que ainda tem muita dificuldade de contratar, de ter o profissional médico, ginecologista à disposição, né, do pré-natal, podendo fazer pelo menos as consultas básicas. Aí, no programa de câncer de colo de útero, nós melhoramos muito nos últimos anos. Nesses 23 anos, eu considero assim, que um dos programas que avançaram, as mulheres procuram hoje muito mais os serviços. E tem diminuído, a sua experiência tem demonstrado diminuído os casos de câncer nessa área? Hoje nós estamos detectando mais precocemente, que é o fundamental. Claro, porque daí a cura vem com mais facilidade. Isso, com absoluta certeza. Nós podemos, o exame preventivo de câncer de colo de útero é uma das políticas que mais deram certos com relação à saúde da mulher. No planejamento familiar, nós temos ainda problemas. São muitas as gravidezes indesejadas. A gente sabe disso. São muitas ainda. Nós, em todas as classes sociais, diga-se de passagem, em todas as faixas etárias. Nós temos ainda muito problema com relação ao planejamento familiar. As mulheres ainda não entendem muito o funcionamento do seu corpo, ainda tem algumas dificuldades a acesso a métodos contraceptivos, e embora a taxa de fertilidade tenha diminuído, mas ainda temos muita história de mulheres que se veem grávidas sem estarem preparadas para isso. Esses métodos contraceptivos, hoje nós já temos tantas formas, né? Desde a tradicional tabelinha, que muitas mulheres não sabem ainda, não conseguem fazer esse cálculo, né? Mas eu estou vendo aqui, temos a camisinha, tem a camisinha feminina, o diafragma,
espermicida, métodos do muco, vasectomia, o DIU, enfim, a pílula do dia seguinte, Isso. pílula sem estrogênio, Isso. o endoceptivo, o implante do anel vaginal, adesivo anticoncepcional. Esses métodos todos que eu acabei, até inclusive aquela injeção anticoncepcional que deu até problemas recentemente com o laboratório e muitas mulheres acabaram ficando grávidas. Esses métodos todos, eles estão à disposição das mulheres nos postos de saúde? Não. Nós temos, não são todos os métodos. Basicamente, as pílulas anticoncepcionais estão em 100%, eu creio... Disponíveis em 100% do sistema. Inclusive, agora teve uma política de incremento com relação a isso. Por que as mulheres não usam? Usam inadequadamente, erram o uso, deixam de usar 2 ou 3 dias, né? E isso faz com que diminua muito a eficácia. Mas as pílulas anticoncepcionais nós temos disponíveis em quase todos os centros de saúde da região metropolitana. Eu gostaria de afirmar 100% de disponibilidade. O preservativo masculino nós também temos em 100% dos municípios. E se alguém aí de casa está me ouvindo e diz, olha, não é 100%, deputada, cobre porque terá que ser 100%. Não dá para admitir uma unidade básica de saúde aberta que não tenha o anticoncepcional hormonal ou a pílula ou o preservativo. São as duas questões básicas. Mas a gente ainda tem dificuldade, por exemplo, aos métodos cirúrgicos, de acesso a métodos cirúrgicos, tanto a vasectomia para o homem, quanto a laqueadura para as mulheres. O DIU tem alguns serviços, que é o dispositivo intrauterino, nós temos alguns serviços que dispõem. E o injetável, nós temos alguns serviços que dispõem. Mas 100% dos métodos nós não temos. E as contraindicações? Porque... principalmente em relação à pílula, sempre há questionamentos, se isso não faz mal para o corpo da mulher. Se não engorda, né? Algumas mulheres... E realmente, algumas mulheres adquirem um aumento de peso, outras mulheres emagrecem, algumas mulheres aumentam a irritabilidade. Nós temos isso. Mulheres fumantes e com varizes, por exemplo, com problemas sérios de varizes, tem uma certa contraindicação. Então, é preciso conhecer e é preciso buscar os serviços, ter uma orientação técnica para que você passe a usar um método contraceptivo. Mas de todos os efeitos colaterais e os efeitos indesejáveis, ainda não estar preparada para receber, para pôr uma criança ao mundo, ainda é o pior. Ainda não ter condições emocionais de receber essa criança, que vai exigir muito de você, quanto mulher, quanto mãe, né? Quanto família, ainda é pior. Então, nós temos que buscar, sempre terá uma forma de você evitar uma gravidez indesejada numa unidade de saúde. Nós temos que buscar essas informações. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate a deputada estadual aqui pelo Paraná, Rosane Ferreira, ela que é enfermeira padrão, atua há mais de 20 anos no ramo, e hoje nós debatemos sobre políticas públicas e educação da mulher. Deputada, nós queremos agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, pena que o tempo já se foi, mas eu acredito que os seus esclarecimentos, as informações, tudo aquilo que a senhora trouxe para nós, para os nossos alunos do curso de Gestão Pública, para os nossos telespectadores da TV comunitária, foi muito útil. Muito obrigado, deputada. Muito obrigada. Prazer.